Bem, gente, bom dia. Estamos aqui para hoje falar um pouco sobre o recurso ordinário, conforme tínhamos combinado em aula presencial. Iríamos precisar fazer uma aula extra em virtude do feriado para abordar o tema recurso ordinário, que é o último tema da nossa avaliação. Então, nossa avaliação, como vocês já devem saber, vai englobar apelação, agravo de instrumento, ambas como questões abertas, agravo interno, embargos de declaração e recurso ordinário como questões objetivas. Então, recurso ordinário, nosso último conteúdo para AV2. Para a AVF, aí já engloba o conteúdo todo, inclusive recursos extraordinários, especiais e demais recursos que a gente conseguir ver durante as aulas. Mas por enquanto vamos focar aqui no recurso ordinário, que é o nosso foco da aula de hoje, né? Nosso encontro de hoje. Então, inicialmente, gente, para falar do recurso ordinário, obviamente que a gente tem que analisar as hipóteses de cabimento desse recurso ordinário. Quando é que é cabível o recurso ordinário? O recurso ordinário ele é cabível tanto com competência do STF como para competência do STJ. As duas hipóteses elas vêm disciplinadas lá no artigo 1027 do CPC. E o artigo 1027 começa falando: serão julgados em recurso ordinário 1. Pelo Supremo Tribunal Federal os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Percebam que eu coloquei nos slides alguns grifos de pontos cruciais para vocês lembrarem em relação ao ROC, né, o recurso ordinário constitucional, também chamado de ROC, e é que vocês façam também, podem fazer essas ressalvas, esses grifos no vademecum de vocês. Então, os pontos-chave do inciso a gente grifou. Primeiro, gente, recurso ordinário constitucional, de acordo com a própria previsão constitucional, é cabível quando os remédios constitucionais, incluindo mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e, que não está aí, o habeas corpus, quando esses remédios constitucionais eles são julgados, são de competência originária de tribunais superiores ou de tribunais inferiores, quando a análise inicial, competência originária para analisar esses remédios constitucionais, esses 4 remédios constitucionais, são de competência originária desses tribunais, e quando tais remédios forem denegados. Denegado significa que o paciente ingressa, né, o cidadão ingressa, requer aquela medida e a medida é negada pelo tribunal, que está fazendo a função ali de juiz de primeiro grau, ou seja, decidindo originariamente aquela demanda. Sendo denegada, e em se tratando de uma ação, de um mandado de segurança, de um mandado de injunção, de um habeas data ou de um habeas corpus, que a lei não está prevendo, né? Não está falando expressamente aí no Código de Processo Civil por motivos óbvios. E habeas corpus, todos eles que sejam analisados inicialmente, originariamente por um tribunal superior, ou como o STJ, no aspecto civil, cabe, contra essa decisão, recurso ordinário constitucional para o STF. Só uma observação aqui para fazer. Eu estou falando também, dentre esses remédios, do habeas corpus, mas já não está aí no 1027. Claro que não está no 1027. Por que não está no 1027? Porque o habeas corpus é um remédio de natureza penal, processual penal, e não de processo civil. Na própria Constituição, porém, quando vai falar do recurso ordinário, faz referência também ao habeas corpus, né? Porque aí tanto competência lá prevendo tanto competência civil como competência criminal. O CPC, mais uma vez, só vai falar do recurso ordinário de natureza civil. Por isso que não coloca aí nessas hipóteses do inciso 1º o habeas corpus, né? Deixa o habeas corpus para análise lá do processo penal. O que nos importa agora é o processo civil. Então, tendo esses remédios constitucionais sido impetrados diretamente no Tribunal Superior, e o Tribunal Superior nega esse remédio, esse mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, cabe o recurso ordinário para o STF fazer o duplo grau de jurisdição nesse caso. Uma observação aqui, gente, que a gente precisa fazer, né? Jânio,
O problema é o seguinte: como é que eu vou saber quando é que o mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data ou até mesmo habeas corpus do processo penal vão ser manejados diretamente nos tribunais superiores, no nosso caso aqui no STJ? Gente, aí é a leitura da Constituição. Aí vocês têm que parar para ler os artigos 102 e 105 da Constituição, que vão falar dessas competências do STF e do STJ. Assim também como vocês devem ler, né, as competências dos tribunais, também tudo previsto lá na Constituição. Com essa leitura, a própria Constituição vai dizer quando é que você deve buscar, né, manejar uma ação dessas diretamente num tribunal inferior ou num tribunal superior. Eu vou dar um exemplo. Jânio, imagine o seguinte: eu vou ingressar com um mandado de segurança contra um ato do Ministério da Educação, do Ministro da Educação. O Ministro da Educação lhe nega um direito líquido e certo, e aí você precisa ingressar com um mandado de segurança contra esse Ministro da Educação. O mandado de segurança, nesse caso, de acordo com o artigo 102 da Constituição, que vai falar da competência do 105, que vai falar da competência do STJ, determina que esse mandado de segurança seja interposto lá no STJ. Nesse caso, o mandado de segurança ocorreu no STJ. Caso o STJ entenda que você não tinha direito a ter aquela defesa, aquele mandado de segurança, o que é que acontece nessa situação? Você pode recorrer para assegurar o duplo grau de jurisdição diretamente ao STF através do recurso ordinário constitucional. Então, essa é a ideia do recurso ordinário constitucional na hipótese do inciso 1º, que vem aí também, como eu falei para vocês, a Constituição, e falando do 102, né, quando cabe ao STF julgar recurso ordinário, aí fala em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. O detalhe é, a ressalva que se faz, só cabe recurso ordinário se a decisão naquele remédio constitucional foi contra o paciente, contra quem iniciou a ação, contra a pessoa física, o cidadão. O cidadão ingressa com a ação, não é resguardado pela justiça, pelo tribunal, ou tribunal inferior ou superior, e aí sim é que ele pode ingressar com o recurso ordinário. E se for favorável? Bem, se for favorável, não cabe, a princípio, um recurso propriamente dito para rever aquele conteúdo daquela decisão. Não cabe, como se fosse um recurso ordinário, uma apelação, não cabe recurso para rever o conteúdo daquela decisão. O que vai caber no caso? Primeiro, em se tratando de mandado de segurança, a lei estabelece que quando as decisões são positivas ao cidadão, são concedidas ao cidadão, que a gente chama concedida à segurança, no mandado de segurança, automaticamente já tem um duplo grau de jurisdição necessário. Ou seja, se eu entro com mandado de segurança contra o governo do estado, por exemplo, o governador do estado, for competente, será o órgão competente para julgar será o Tribunal de Justiça. Então, eu entro com mandado de segurança no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirma, diz que eu tinha direito sim contra o governador do estado. Pela lei, automaticamente essa decisão favorável a quem solicitou o mandado de segurança, ela tem que ser submetida a um duplo grau de jurisdição. Então, automaticamente, sem necessidade de recurso pelo governador, esse recurso esse mandado de segurança é enviado para que o STJ analise aquela decisão, né? Então, são os casos de reexame necessário que vocês já viram também lá no artigo 496, quando a gente fez algumas discussões anteriores, né? Então, mas isso não tem fundamentação lá no 496, a fundamentação é na própria lei 2016/2009, que é a lei que fala do mandado de segurança. Mas quando é concessiva, fora esse caso de reexame necessário, não, como eu disse, não cabe recurso para reavaliar o conteúdo da decisão. O que vai caber de recurso é o recurso extraordinário ou recurso especial, se ficar provado naquele caso que houve uma violação à Constituição, recurso extraordinário, uma violação à lei federal, recurso especial, que são recursos que a gente vai tratar no momento oportuno, né? Mas só para fazer essa ressalva. Que ressalva? Recurso ordinário só cabe quando tiver uma decisão em sede de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus do processo penal, que sejam decisões contrárias, negatórias ao pedido do cidadão. Aí sim é que você pode manejar o recurso ordinário. Se o tribunal competente
para julgar aquele mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, for um tribunal superior, STJ, quem vai analisar o recurso ordinário é o STF. É isso que diz esse inciso 1º do artigo 1027 que a gente está analisando. Passando um pouco adiante, o 1027, inciso 2, ele traz as hipóteses do recurso ordinário para o STJ. Ele diz: serão julgados em recurso ordinário 2 pelo Superior Tribunal de Justiça foquem primeiro nessa linha A, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. A mesma, hipótese anterior, aí se restringindo ao mandado de segurança, restrita ao mandado de segurança. Então, quando um mandado de segurança, que não vai caber mandado de junção e para habeas datas, se o mandado de segurança ele é interposto diretamente no TJ ou no TRF, eu já dei um exemplo, o governador do estado, se entrou um mandado de segurança contra o governador do estado, vai ser proposto diretamente no Tribunal de Justiça. Pronto. Então, se o mandado de segurança ele é proposto diretamente, por exemplo, no Tribunal de Justiça, e dali sai uma decisão denegatória em seu favor, aliás, em seu desfavor, denegatória do que você pediu, cabe o recurso ordinário, e esse recurso ordinário é um recurso ordinário interposto, cujas razões são dirigidas ao STJ. É isso que está dizendo aí, o artigo 1027, inciso 2. Notem que nas duas hipóteses, do 1027, inciso 1, 1027, a linha A competência dos tribunais superiores, no caso do inciso 1º, e no caso do inciso 2, decisão dos tribunais inferiores, Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, tem que ser em única instância. O que isso quer dizer? Significa dizer que aquela decisão foi emitida em competência originária. Por que eu estou falando isso? Imagine a seguinte situação. Você passou no concurso público municipal. Só que o prefeito municipal ele não está obedecendo a ordem de classificação para nomeá-lo como servidor público. De repente, para aquela mesma função, ele faz contratações precárias, contratações irregulares. O que é que acontece? Surge o seu direito líquido e certo a ser nomeado como servidor público. Nesse caso, a Constituição não prevê foro especial contra o prefeito. Então, para mandado de segurança contra o prefeito, você vai procurar a Justiça Estadual e o juiz de primeiro grau. Então, juiz de primeira instância vai exercer o primeiro grau, ou seja, vai analisar inicialmente esse mandado de segurança e vai emitir ao final, o juiz monocrático, uma sentença. Contra essa sentença, seja positiva ou negativa, seja favorável ou não a você, cabe a apelação. Aí vamos supor que você apele. Apelando, o tribunal vai reanalisar aquele tema e vai dar uma nova decisão, o acórdão. Contra esse acórdão, não cabe recurso ordinário. Se violar a Constituição, cabe recurso extraordinário. Se violar a lei federal, cabe recurso especial. E são recursos que você só vai discutir a interpretação jurídica e ponto final. Então, se atentem bem quanto a isso. Então, retornando aqui. O 1027, inciso 2, a linha B, traz uma outra situação que é um ponto fora dessa curva. A gente percebeu, a gente analisou essas duas primeiras hipóteses de cabimento do recurso ordinário e percebemos que vão ser cabíveis quando você maneja um remédio constitucional para o STF, quando você maneja mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data diretamente no Tribunal Superior, e para o STJ, quando você maneja um mandado de segurança num tribunal inferior. Nessas hipóteses, quando você maneja esses remédios e nesses tribunais inferiores ou superiores, como competência originária, e esses remédios sejam denegados, cabe esse recurso ordinário, ou ao STF ou ao STJ, conforme a gente já viu. Na linha B, traz uma situação fora dessa lógica aí, mas que também é cabível ao recurso ordinário. Vamos ler. Os processos, ou seja, não só o mandado de segurança, os processos de um modo geral, em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Vou dar um exemplo para vocês. Não é algo muito usual na nossa realidade, mas eu vou dar um exemplo.
Imagine lá em Brasília, onde estão localizadas as embaixadas dos estados estrangeiros no Brasil. Aí imagine que um carro da embaixada americana, transitando pela rua, ele acaba se envolvendo num acidente, causando um acidente. Passa o sinal vermelho, causa um acidente, causa danos cíveis a um particular. Esse particular, então, ele tem o direito de ingressar com uma ação de reparação de danos, caso aquela embaixada, aquele estado que a embaixada representa, não quite, não assuma o prejuízo e quite espontaneamente. Vamos supor que não houve esse pagamento espontâneo pelos Estados Unidos do dano que aconteceu. Você ingressou com essa ação de reparação de danos pelo acidente de carro, pelo acidente veicular. Lá, a sentença que for emitida, seja positiva ou negativa, é atacável por recurso ordinário dirigido ao STJ. Foge um pouco a curva, porque se a gente parar para pensar, Jânio, primeiro, onde é que vai tramitar esse processo? Bem, esse processo inicialmente vai tramitar diante de um juiz comum da Justiça Federal. Então não é tribunal nenhum, vai ser um juiz monocrático da Justiça Federal. Constituição que determina isso, quando vai falar da competência da Justiça Federal. Então, primeiro, processo corre diante de um juiz monocrático federal. Ele emite a sentença, e essa sentença, a lógica seria você entrar com uma apelação, e essa apelação dirigida para o Tribunal Regional Federal, lá, que envolve a região de Brasília, a primeira região. Porém, não é isso que acontece. Nesse caso, de acordo com a lei, não cabe apelação. O que cabe é recurso ordinário dirigido ao STJ. O mais interessante, gente, é que esse recurso ordinário dirigido ao STJ, ele vai, na realidade, a própria lei determina que ele terá a aplicação de todas as regras e lógicas da apelação. Já a gente vai ver as consequências disso. Então, você vai ter a mesma lógica da apelação, por exemplo, já a gente vê que cabe recurso adesivo, nesse caso específico apenas, cabe aquela aplicação daquele julgamento da teoria da causa madura, ou seja, o STJ, se analisar, por exemplo, uma decisão do juiz, uma sentença do juiz que extinguiu sem resolução de mérito do processo, se o STJ pegar aquilo em recurso ordinário e perceber que não era caso de extinção sem resolução de mérito e que já dava para julgar, porque já tinha ocorrido todas as etapas de produção de provas do processo, ele pode, por exemplo, julgar imediatamente sem fazer a devolução da decisão para julgamento pelo juiz. Então, só para dar um exemplo, já a gente vai ver um pouco melhor. Adiantando aí, falar um pouco do processamento. Como é que funciona o processamento do recurso ordinário? Bem, gente, é bem simples. Na realidade, sobre o tema, se aplica a mesma lógica dos demais recursos como apelação. Primeiro, a interposição desse recurso vai se dar no tribunal ou no juízo que emitiu aquela decisão. Então, se eu estou entrando com recurso ordinário diante de um mandado de segurança que foi decidido no STJ, eu interponho um recurso no STJ e quem analisa as razões é o STF. Lembrando, interposição sempre acompanhada das razões. Duas petições. A primeira de interposição, dirigida ao juiz ou ACOR, que será nesse caso, via de regra, o tribunal, Tribunal Superior, nos casos de competência do STF, tribunais inferiores, no caso da linha A do inciso 2 de 2027, competência do STJ, ou no caso da exceção, daquele ponto fora da curva que eu já falei, no 1027, inciso 2, a linha B, você maneja, interpõe o seu recurso ordinário diante do juiz federal e as razões dirigidas ao STJ. Bem, primeira lógica. Segundo, manejando, interpondo diretamente ao juiz ou ACOR o recurso ordinário, ao juiz ou ACOR cabe realizar a intimação da outra parte, da parte contrária, para em 15 dias contrarrazoar. Então, o próprio tribunal recorrido ou juiz recorrido faz da mesma forma como uma apelação. Ele faz a intimação da parte contrária para em 15 dias se defender. Se for o caso também de intervenção obrigatória do Ministério Público, naqueles casos de intervenção obrigatória do Ministério Público, também é o próprio tribunal recorrido que vai fazer a intimação para o Ministério Público se manifestar. Posteriormente a isso, o que é que vai acontecer?
envia-se esse recurso para o STF ou STJ, e lá chegando, aquela mesma lógica que a gente já estudou. Lá chegando, o que é que vai acontecer no STF e STJ? Primeiro, turma de direito privado ou turma de direito público? Turma de direito privado, obviamente, que a gente está falando aqui de processo civil. Lá na turma é dividida entre as câmaras, que também existe essa divisão em câmaras no STF e STJ. Vai ser distribuído e lá vai haver uma distribuição do relator. Então, distribui-se a um relator, um dos relatores do recurso, o relator do recurso, aquele que foi escolhido como relator do recurso, emite o seu voto. Após emitir o seu voto, é marcada a sessão de julgamento e os demais membros daquela Câmara vai fazer o julgamento do recurso, né? Só lembrando daqueles passos que o relator sempre cumpre. O relator é quem faz inicialmente o juízo de admissibilidade. Se ele enxergar que há vícios sanáveis, ele intima a parte para em 5 dias sanar o vício sanável. Artigo 932, parágrafo único. Se ele enxerga, porém, que não há vícios, ou os vícios são insanáveis, se os vícios forem insanáveis, ele extingue o processo. Se não há vícios, ele passa a seguinte etapa. Qual a seguinte etapa? Analisa se é caso de julgamento monocrático. 932, incisos 4 e 5. Não é caso de julgamento monocrático, aí ele profere esse voto e depois marca a sessão de julgamento para que os demais ministros possam se manifestar acerca daquele tema. Então, essa é a lógica, né, de julgamento, o processamento do recurso ordinário. Então, não é nada muito complicado, não. É bem simples, na verdade. Vocês já sabem do que a gente está falando. Os efeitos, gente. Os efeitos do recurso ordinário. Primeiro, efeito devolutivo que todo recurso tem, assim como efeito translativo. Vocês lembram disso, né? Efeito devolutivo. Devolve-se o conteúdo para análise pelo aquém. Efeito translativo. As matérias de ordem pública, mesmo que a parte não tenha ventilado, elas são analisadas de ofício pelo Tribunal Superior, pelo aquém. Então, isso a gente já sabe. Quanto ao efeito suspensivo, gente, via de regra não é cabível, mas pode ser aplicável, né? Pode ser aplicado. Vamos ver aqui o 1029, parágrafo 5º, que estabelece, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso ordinário, extraordinário e recurso especial poderá ser formulado pelo requerimento. Está falando de recurso extraordinário e recurso especial, mas aplica-se, como está dizendo no 1027, também ao recurso ordinário. Aí diz, né, ao Tribunal Superior, ao relator já distribuído, ou seja, as formas, os modos em que você pede o efeito suspensivo. Para quem você vai pedir esse efeito suspensivo? Aí vem dizendo, 1013, parágrafo 3º, são as hipóteses que estabelece quando é que tem que ser deferido o efeito suspensivo, quando é que tem que ser deferido o efeito suspensivo no recurso de apelação. Deixa eu só atender o telefone, já eu retorno. Pronto, gente, retornando. Só voltando à questão do efeito suspensivo. Aplica-se ao recurso ordinário o efeito suspensivo, né, a requerimento, quando se perceber que há, daquela mesma forma, né, fumus boniuris, periculum in mora, ou seja, os elementos que causam perigo à parte e uma probabilidade dele ser vencedor do recurso, aí pode ser requisitado e como está dizendo aí, o tribunal respectivo, o relator, o presidente será dirigido a eles e lá o relator vai decidir se concede ou não esse efeito suspensivo. Retornando aqui, adiantando um pouco, vamos falar da possibilidade de julgamento imediato, que é o 1013, parágrafo 3º, né? O que é que diz o 1013, parágrafo 3º? Vocês estão lembrados, que é a chamada teoria da causa madura. O que é a teoria da causa madura? Aquelas hipóteses em que o tribunal ele já pode julgar o mérito que eventualmente não tinha sido atacado corretamente lá pelo juízo aquém, né? O juízo acó. Então, o juízo aquém ele acaba julgando o mérito. Vamos ler aqui o parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar a sentença fundada no artigo 485, 2. Decretar a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou causa do pedido. 3. Constatar a omissão
no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. E 4, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Eu já tinha conversado com vocês sobre isso um pouco antes dessa aula, rapidamente, e é só para dizer o que? Olha, no recurso ordinário, aquela técnica da apelação, em que, qual a lógica? Primeiro, qual a lógica? A lógica é assim: se no recurso o quem percebe que houve um erro improcedendo, vocês lembram? Vícios processuais. Se isso acontecer, ele deve anular o ato e remeter para o juiz de primeiro grau, ou seja, para o ACO, fazer novo julgamento. Se ele percebe, porém, que o vício de matéria, de conteúdo, o erro injudicando, aí sim é que o tribunal, via de regra, está autorizado para refazer aquela decisão. Mas o parágrafo 3º do artigo 1013, que vai falar da apelação, traz hipótese em que, tecnicamente, quem deveria julgar inicialmente seria o juiz de primeiro grau, seria o ACO, mas o tribunal quem já tem autorização para julgar imediatamente. E uma das hipóteses, reformar a sentença fundada no 485, são aquelas sentenças que envolvem o julgamento de extinção do processo, óbvio, sem resolução de mérito. Extinção do processo sem resolução de mérito. O juiz, depois do processo todinho ter transcorrido, ele entende que faltou uma legitimidade das partes. Por exemplo, ele extingue o processo sem resolução de mérito. O tribunal, ao reformar aquilo, vocês lembram que o 1013 autoriza na apelação, ele não vai apenas invalidar a decisão e devolver para o juiz julgar o mérito. Não, o tribunal mesmo que vai julgar o mérito se a causa já estiver madura, ou seja, se aquilo estiver em condições de ser julgado, apto a ser julgado. Essa mesma lógica, essa mesma regra que a gente já viu anteriormente, se aplica ao recurso ordinário. Outra coisa, agravo no instrumento. Vamos voltar um pouco aí àquela hipótese, relembrar aquela hipótese dos processos em que forem parte um lado estrangeiro, organismo nacional, de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Aquela hipótese do 1027, 1027, inciso 2A, linha B, eu tinha falado para vocês. Vocês lembram daquele exemplo do acidente de veículo? O carro da Embaixada Americana bateu no seu veículo e não quis indenizar? Então pronto, imagina aquela situação. Aí você ingressou com a ação e você ingressou com aquela ação, o juiz ao final decidiu em sentença contrária a você ou a favor a você, tanto faz. Nesse caso, a parte sucumbente, conforme eu já tinha dito, se foi contrária a você, você pode entrar com recurso. Se foi contrária aos Estados Unidos, que era réu, o sucumbente pode entrar também com recurso. Nesse caso, contra essa sentença, positiva ou negativa para o autor, cabe o recurso ordinário direcionado ao STJ. É isso que diz o 1027, inciso 2, a linha B. Ok. Porém, e as decisões interlocutórias que forem tomadas ao longo do processo? Se você pediu, por exemplo, uma decisão interlocutória contra aquele Estado para que fosse assegurado meios no futuro de realizar o pagamento. Enfim, as famosas liminares. As decisões interlocutórias que forem tomadas ao longo do processo, se forem hipóteses daquelas do artigo 1015, ou seja, que cabem a agravo de instrumento, você pode manejar o agravo de instrumento nesse caso, porém o agravo de instrumento é dirigido também ao STJ. É isso que estabelece o artigo 1028, parágrafo 1º. Na hipótese do 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e a regimento interno do STJ. Voltando para o parágrafo 1º do 1027. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ nas hipóteses do 1015. Então, a leitura conjunta desses dois artigos nos remete ao agravo de instrumento ser manejado diante do STJ. Ok. E quando se tratar de decisões interlocutórias, nos demais casos suscetíveis ao recurso ordinário. Então vamos lá, imagine aquela hipótese do mandado de segurança que corre diretamente no Tribunal de Justiça do Ceará. Lá foi feito um pedido liminar nesse mandado de segurança, o relator é que é responsável por julgar essa decisão liminar, artigo 932 que traz essas atribuições, e o relator diz que não é caso de mandado de liminar, naquele mandado de segurança indefere. Nesse caso, qual o recurso cabível? Agravo no instrumento? Não, cabe nesse caso o agravo interno, conforme o artigo 1020. Contra decisões monocráticas do relator no tribunal, cabe o agravo interno. Então,
fiquem muito atentos a isso, né? A hipótese de cabimento do agravo interno e do agravo de instrumento nas situações que envolvem o bendito recurso ordinário constitucional, o famoso ROC. Seguindo, também já falei um pouco sobre isso, do recurso adesivo, cabível aqui na hipótese do 1027, CIS 2. Vamos ler de novo aqui. Ao recurso mencionado no 1027, CIS 2, a linha B, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento as disposições relativas à apelação e ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Aí vem o 997, que vai lá falar do recurso adesivo, no parágrafo 2º, e diz, né, no inciso 2, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, se cabe na apelação e se aplica as regras da apelação ao recurso ordinário, no caso do 1027, CIS 2, a linha B, então é cabível o recurso adesivo. Voltando para a história, quando é que na prática vai ser cabível o recurso adesivo no recurso ordinário? Somente em uma hipótese. Quando a ação é entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro lado município ou pessoa física brasileira, né, ou residente no Brasil. Aquele caso que você ingressou com ação de indenização contra os Estados Unidos em virtude de um acidente causado pelo carro da embaixada. Pronto. Naquele caso, chega no final do processo, há uma sucumbência parcial. Você apresenta o seu recurso ordinário, que vai funcionar, como eu já falei, como uma apelação. Você apresenta tempestivamente seu recurso ordinário. A outra parte não apresentou o recurso independente. Porém, na hora de contrarrazoar, pode apresentar um recurso ordinário adesivo. É isso que estabelece esse artigo legal. Bem, gente, basicamente era isso que eu queria falar com vocês, conversar com vocês. Esses eram os principais pontos do recurso ordinário, tema esse que vai cair em prova. Eu vou pedir para que vocês, vou disponibilizar agora a aula, né, para que vocês, obviamente, e aqui na EAD já está disponibilizado. E aí eu vou querer, né, eu vou solicitar a vocês que as dúvidas que forem surgindo, vou deixar um fórum aqui para que vocês possam compartilhar. Ou então, para que vocês tragam na próxima aula presencial para que a gente possa discutir. Outra coisa, eu também vou deixar disponível um material para leitura, né? Um capítulo de livro para leitura. Então, assistam esse vídeo, obviamente, se já estão aqui, até esse momento já devem ter assistido. Assistam ao vídeo, revisem o vídeo caso seja necessário, voltem a algum ponto, enfim, façam suas anotações. Leiam o capítulo do livro que eu vou deixar disponível para vocês. E eventuais dúvidas podem postar no fórum ou tirar presencialmente em sala de aula, né? O que importa é que vocês também assumam esse papel de protagonistas do estudo de vocês agora e façam um estudo além dessa aula que está sendo exibida, façam um estudo de vocês pelo livro, a leitura, para que possam amadurecer esse conteúdo e cheguem já preparados para a avaliação que já está muito próxima também, né? Próxima aula a gente então tira essas dúvidas que ficarem e na próxima aula também a gente inicia um próximo tema que será os recursos extraordinário e especial. Então é isso aí, viu? Muito obrigado pela paciência e até logo.